Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da nossa Mãe Maria continue reinando no meio de nós. Amém. Que bom que você veio nessa noite, neste grupo de oração, que estamos reunidos aqui em torno da mesa da palavra do Senhor, para sermos fortalecidos, abastecidos com a vontade e o poder de Deus. A palavra do Senhor, ela tem o poder de transformar a nossa vida. O Senhor Jesus, Ele vai dizer em Mateus, no capítulo 22, versículo 29, esse versículo eu gravei, o Espírito Santo gravou esse versículo no meu coração. Estamos sendo enganados por não conhecer a palavra de Deus e o poder que ela tem. Muitas e muitas vezes, por não conhecer a palavra, nós vamos sendo enganados. Muitas e muitas vezes, por não conhecer os mistérios de Deus, não entender os mistérios, mas conhecer os mistérios do Senhor, nós vamos vivendo enganados. Por isso, nessa noite, o Senhor quer que façamos uma experiência com a palavra que Ele nos deixou. Porque a palavra vai dizer, Hebreus, que ela é viva e eficaz, assim como uma espada de dois gumes. O tema dessa pregação de hoje é: o Senhor recompensa aqueles que creem. Esse tema o Senhor trouxe ao meu coração perante essa palavra de Marcos, no capítulo 16, versículo 12. Você pode já ir procurando, Marcos, capítulo 16, versículo 12. E eu sei que nos momentos de tempestades, nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade, é difícil. Posso dizer que é quase impossível que possamos muitas e muitas vezes ter a convicção de que Deus está presente ali. Porque diante de uma situação de dor, de enfermidade, diante de uma situação de morte de um ente querido, é difícil porque muitas vezes nós tentamos entender aquela ação que está acontecendo no meio de nós, e aí, buscando entender, a gente se frustra, porque aí nós queremos entender os projetos, os desígnios, ou que seja a permissão de Deus. Agora, há uma diferença entre entender e conhecer. Quando eu conheço os desígnios de Deus, quando eu conheço os planos de Deus, quando eu conheço os projetos de Deus, aleluia, eu estou aceitando aquilo que Deus permitiu com que eu passasse. Para quê? Para que eu saísse cada vez mais forte de cada situação, para que a minha fé, ela saia mais forte diante daquela tempestade, diante daquela tribulação. Por isso, repete assim comigo: o Senhor recompensa os que creem. Então diz assim agora: o Senhor vai me recompensar. Abra os seus olhos da fé ainda mais e diz assim: o Senhor já está me recompensando. Você reconhece isso, sim ou não? Então aplauda o Senhor, porque Ele já te recompensa. Ele já está nos recompensando. Mas para que nós possamos enxergar isso, é preciso abrir os olhos da fé. E essa palavra nessa noite nos ajude a abrir os olhos da fé. Porque muitas vezes estamos caminhando como cegos. Não estamos enxergando o agir e o mover de Deus na nossa vida, naquilo que nós estamos passando, naquilo que nós estamos vivendo. E vai dizer essa palavra, Marcos 16, 12. Depois disso, Ele se manifestou de outra forma a dois deles, enquanto caminhavam para o campo. Eles foram anunciar aos restantes, mas nem nestes creram. Finalmente Ele se manifestou aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não haviam dado crédito aos que tinham visto ressuscitado. E disse-lhe, versículo 15:
Ide por todo o mundo e proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos, e esses ficarão curados. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Aleluia. Damos graças e louvores à maravilhosa palavra do Senhor. Irmãos, São Marcos ele vai dizer aqui, nesse último capítulo do seu evangelho, seus escritos, que Jesus ele se manifestou de outra forma a dois deles. Significa para nós que Jesus ele se manifesta a nós de várias formas, para tentar conquistar o nosso coração, para tentar convencer o nosso coração de que Ele está vivo. De várias formas o Senhor se manifesta, e nessa palavra vai dizer que Ele se manifestou de outra forma, enquanto dois deles estavam caminhando para o campo. E eles foram também aos restantes, mas mesmo assim eles não conseguiam crer. Por que eles não conseguiam crer? Porque ainda era tudo muito novo. Havia, já desde o Antigo Testamento, uma cultura também de reencarnação. Eles acreditavam, alguns deles acreditavam também, porque já vinha muitas e muitas vezes de uma tradição familiar. Agora, ver uma pessoa que tinha morrido na cruz, sido sepultado, e agora vem com a conversa de que essa mesma pessoa saiu do túmulo, está conversando conosco agora, e essa pessoa é Jesus. Tudo era muito confuso para eles, a mentalidade deles, o psicológico deles não conseguiam absorver a grandeza desse Cristo ressuscitado. E Ele se manifestou não como um espírito. Deus não foi ali e ressuscitou ali somente espiritualmente, não. Deus ressuscitou, pelo poder do Pai, pelo poder de si próprio que é Filho, e pelo poder do Espírito Santo ressuscitou fisicamente. Por isso Ele se manifestou de várias formas. E Jesus no versículo 14 vai dizer: finalmente Ele se manifestou a todos eles. Em outras palavras, Lucas vai dizer que eles estavam num lugar fechado, e Jesus, sem abrir a porta, adentrou aquele lugar. Diga assim comigo: é milagre. Irmãos, é milagre porque é mesmo se nós estivéssemos com as portas fechadas aqui, e de repente Jesus se manifesta em carne e osso. Não abriu a porta, não entrou pela janela, não desceu pelo telhado como paralítico, mere simplesmente apareceu, não como um espírito, mas de carne e osso, fisicamente se manifestou a eles. E a primeira atitude de Jesus foi essa: Jesus censurou a incredulidade do coração daqueles homens. Jesus, Ele criticou a incredulidade. Por quê? Porque não haviam crido, não haviam acreditado naquilo que aqueles irmãos tinham dito. Mas Jesus, Ele não estava simplesmente dizendo da palavra daqueles irmãos, porque nós podemos até duvidar da palavra de uma pessoa. Você pode até duvidar daquilo que eu estou dizendo, mas você não pode duvidar daquilo que a palavra está dizendo. E se eu estiver dizendo aquilo que está na palavra, nós não podemos duvidar, porque não é o pregador que fala, porque não é a pessoa que está aqui, mas é a palavra de Deus que está se manifestando no meio de nós. E aí, quando eu não conheço a palavra, eu vou acreditando em tudo que as pessoas vão dizendo.
Quando eu não conheço a palavra, vai dizer Oséias no capítulo 6, no capítulo 4, versículo 6, o meu povo se perde por falta de conhecimento. É ou não é? Por falta de conhecer a palavra, essas mais de 300 mulheres que sofreram abuso sexual desse senhor, por falta de conhecer a palavra, foram buscar em uma pessoa aquilo que só pode encontrar em Jesus. Estava tão perto, dentro de casa, na Bíblia, na palavra, mas por não conhecer, por não crer na palavra, foram buscar fora, foram buscar em outras pessoas. E aí não tem como encontrar santidade numa pessoa que também não está buscando a fonte, que é a palavra de Deus, que não está buscando a santidade da palavra. Por isso Jesus censurou a incredulidade daqueles homens. Sabe por quê? Porque Jesus passou 3 anos dizendo a eles que o Filho do Homem iria ser morto, mas iria ressuscitar. O que Jesus estava criticando não era nem a palavra dos homens que tinham visto, mas era que eles não acreditavam na palavra de Jesus. Não acreditavam, não tinham crido, porque muitas vezes não prestavam atenção. Sabe o que acontece muitas vezes? Muitas vezes nós perdemos a graça por falta de atenção, por não prestar atenção na palavra de Deus, naquilo que está sendo proclamado, na homilia da Santa Missa. Nós aqui, nós só tentamos aqui dar mais vida à palavra, vamos dizer assim, porque não tem como dar mais vida à palavra, porque a palavra por si só, ela já é suficiente. Se nós chegássemos aqui na frente e simplesmente proclamássemos a palavra e fôssemos embora, ela já surtiu o seu efeito. E o que Jesus ele fez com eles? Primeiramente criticou a incredulidade de coração. Sabe o que muitas vezes nós não estamos preparados? Muitas vezes nós não estamos preparados de ouvir uma crítica. Eles poderiam ter se revoltado contra Jesus ali, mas eles estavam mais espantados do que revoltados. Eles podiam ter se revoltado, porque essa é a primeira ação nossa, como seres humanos, quando a gente recebe uma crítica. Muitas vezes queremos se revoltar. Quantas pessoas já passaram aqui pelo grupo de oração, e muitas vezes Jesus, através da palavra, fez uma crítica à vida da pessoa. A pessoa por si só, ainda bem que ela ficou com raiva do grupo de oração e não ficou com raiva da palavra, né? Mas consequentemente ela duvidou da palavra. Por quê? Porque ela não acreditou naquilo que a palavra estava dizendo. Porque o que o pregador fala, o que ele pensa, pouco importa se estiver fora daquilo que a palavra ensina. Por isso que eu e você, nós precisamos hoje estarmos preparados, porque mais dia ou menos dias o Senhor vai nos criticar. Pergunta aí para quem está do teu lado, fala: quando o Senhor te criticar, o que você vai fazer? Fala para ele assim: vai mudar de vida. É essa a esperança de Deus para nós. Quando Ele nos critica, vou usar outra palavra, quando Ele nos repreende, quando Ele nos dá uma repreensão, o que Ele quer com isso? Nos fazer melhorar. Nós como pais, quando nós vemos os nossos filhos fazendo algo que não é legal, nós os repreendemos, sim ou não? E por que nós os repreendemos? Para que aquela criança, para que aquele adolescente, para que aquele jovem possa melhorar nas suas atitudes.
para que ele possa crescer e não sofrer lá na frente, porque se nós deixarmos fazer o que quer agora, quando chegar lá na frente, quem vai sofrer é ele, e nós também sofremos. Por isso, quando Deus repreende, por que ele repreendeu eles aqui? Porque Jesus tinha um plano para a vida deles. Jesus queria que aqueles homens fossem batizados no Espírito Santo, porque daquele jeito que eles viviam não dava. Olha aí para esse irmão que está do teu lado, fala, desse jeito que você está, não dá. Não vai dar. Jesus olha para mim e para você e diz assim, desse jeito não vai dar. Assim como ele olhou para aqueles homens, os criticou, os censurou e falou, não, tá ruim demais. Passaram 3 anos comigo e de nada valeu. E o Senhor ainda continua, porque muitas vezes a nossa falta de fé nos deixa cego. A cegueira maior é daquele que não quer ver. A cegueira maior não é daquele que não vê, mas é daquele que não quer ver. Sabe o que é errado, sabe que é pecado e insiste em fazer. Insiste em caminhar pelaquele caminho errado. Sabe que isso vai trazer consequências, mas nós insistimos muitas vezes em caminhar por esse caminho. Por isso, meu irmão e minha irmã, o Senhor ele dá uma ordem para aqueles homens. Ele olha para eles e diz assim, vocês são fraquinhos demais. Mas abra o coração, abra os ouvidos, porque eu vou dar uma ordem. E ele diz, ide por todo o mundo e proclamai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e proclamai o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque o que salva é a palavra. O que salva é o evangelho. O que salva é a palavra do Senhor. Mas sabe o que muitas vezes nós não queremos assumir essa mesma ordem do Senhor? Porque essa palavra, ide por todo mundo, ela nos leva ao comprometimento. E uma coisa que nós não queremos é muitas vezes nos comprometer com as coisas de Deus. E quando nós não queremos nos comprometer com as coisas de Deus, simplesmente nós também não estamos fazendo a vontade de Deus. E se comprometer com as coisas de Deus não é simplesmente vir à igreja. Se comprometer com as coisas de Deus, se comprometer com esse ide pelo mundo inteiro. Ele não está dizendo aqui, olha, ide à igreja e anunciai. Mas ide ao mundo inteiro, se comprometa. Ide ao mundo inteiro e se humilhe. Ide ao mundo inteiro como ele está ordenando aos apóstolos, aos 11, na qual o Senhor estava preparando ali o coração daqueles homens. O que muitas e muitas vezes impede a graça de Deus na nossa vida é a nossa falta de comprometimento. Falta de comprometimento com a oração. A gente tem tempo para tudo, a gente vive numa correria tão grande, a gente encontra tempo para fazer de tudo, mas muitas vezes a gente não tem tempo para orar. E a igreja ela vai dizer, a nossa igreja católica, ela vai dizer que quem ora, que quem reza certamente se salva, quem não reza certamente se condena. Fala, proclama essa verdade aí na vida desse irmão, você que está mais próximo dele, para ver se ele acredita pelo menos em você. Diz assim, ó, quem reza certamente se salva, quem não reza certamente se condena. Amém?
Glória a Deus, porque se não acreditar em mim, vê se acredita pelo menos em você, que conhece mais você, né? Às vezes pede tanto conselho, e isso é a igreja dizendo para nós. É o se comprometer com a palavra, é em ler a Bíblia, buscar ali um tempo, meu Deus, nem que seja 1 minuto, nem que seja ler um versículo por dia, mas se organiza, se comprometa. O que está faltando para nós como católicos, como cristãos, é um comprometimento. Aí a gente sabe reclamar, mas a gente não se compromete com as coisas de Deus. Diga assim comigo, fala aí, fica difícil. Fica difícil. Fica difícil por quê? Porque um dos meios de Deus agir, a gente fecha a porta. Como que Deus age? Deus age através da oração. Como que Deus age? Deus age através da palavra. Mas se eu não rezo, se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, como que Deus vai agir na minha vida? Fala para mim. Uma das formas de Deus agir é a busca pela Eucaristia. Se eu não busco a Eucaristia, se eu falho, se eu não tenho um comprometimento por necessidade, não por obrigação, que é o maior sacramento para nós, que é a Eucaristia. Tem gente que reza muito, mas não tem um comprometimento eucarístico. A maior fonte para uma vida nova, a maior fonte para um renovar espiritual, a gente não dá valor. E aí a gente vai comungando quando dá. Aí a gente falta um domingo, falta outro, e aí no outro a gente vai. E aí nós vamos pecando quando a gente falta na liturgia do domingo. Não nos cansamos de dizer isso aqui. Quando nós faltamos na liturgia do domingo, a gente peca gravemente. Não posso comungar sem antes me confessar com o padre, dizer: padre, olha, eu faltei por preguiça, eu faltei porque eu fui viajar, eu faltei. Me absolva, por favor. Chega fim de ano, é uma benção, né? Aproveitar que nós estamos aqui no último, já avisar. Nós somos católicos, e católicos precisam participar da liturgia de final de ano, de Natal, véspera de Natal. É comprometimento. Aquele que não se compromete não alcança a graça de Deus. Porque tudo isso que o Senhor foi falando aqui conosco é uma das vias pela qual Deus age. Mas se o Senhor, Ele age através da oração, da palavra, da Eucaristia, da confissão, existem muitas e muitas outras. Ah, André, e se eu faço uma? É bom. Ah, André, eu venho à missa, é o maior. Tudo bem, é ótimo, é fantástico. Mas se você não orar no seu dia a dia, aquela Eucaristia, aquele corpo e sangue de Cristo que nós recebemos, não que Ele vá perdendo a força porque Ele é fraco, não. Mas nós vamos esquecendo Ele dentro de nós. Quando a gente sai pela porta, é a mesma coisa se a gente tivesse entrado na casa de um amigo, simplesmente. A gente entra e sai como se nada tivesse acontecido. Fala para quem está do teu lado, fala: nós vamos ter que melhorar. Nós estamos ruins demais. E essa é a graça que Deus nos dá, a graça de sempre melhorar. O Senhor está nos censurando, o Senhor está criticando a nossa conduta. E é necessário essa crítica para quê? Para que possamos se levantar.
Ah, André, mas eu já estou fazendo tudo isso, louvado seja Deus. Deus está te dizendo, está nos dizendo, estamos caminhando pelo caminho certo. Mas não se basta de si mesmo. Não acha que não vamos achar, eu e você, que nós já estamos fazendo muito e que somos mais do que os outros. Não, estamos fazendo nada mais, nada menos, diga assim comigo, do que a minha própria obrigação. Ah, para quem está do teu lado, fala, você nasceu para fazer isso. Irmãos, realizando todas essas graças que Deus nos dá, de orar, de ler a palavra, de buscar a confissão, de buscar a Eucaristia, nós não estamos fazendo nada mais do que aquilo que já é para ser feito. Não pense que estamos fazendo algo de extraordinário, não, que o único extraordinário é Jesus. Aquele que faz algo de extraordinário para nós se chama Jesus Cristo, que transforma, que é capaz pelas mãos do sacerdote de transformar aquele simples pão em corpo e aquele simples vinho em sangue. Mas há um segundo grupo que o Senhor colocou no meu coração. Muitos de nós estamos somente com a primeira parte. O Senhor nos deu duas instruções: ide e proclamai. Mas muitas vezes nós estamos só indo e não estamos proclamando. Existe muita gente dentro da igreja, existe muita gente inclusive dentro da Renovação Carismática Católica, dentro de grupos de oração, que está somente caminhando, que está somente indo. Mas por que a pessoa está indo? Ela está indo porque ela vê um monte de gente indo, então ela vai. Chamada é essa aí mesmo. A pessoa vai no grupo porque os outros vão. Ela não vai por amor à palavra, ela não vai por amor a Jesus, ela não vai para buscar ser cheia do Espírito Santo, ela vai porque é um lugar gostoso. Significa que eu estou indo, mas eu não estou proclamando Jesus na minha vida, porque eu não vou por causa da palavra que vai chocar com a minha falta de fé. Eu não vou por causa da palavra que será pregada, que vai bater de frente com os meus desejos, muitas vezes desejos da carne, e que vai ser vencida pelo poder e os desejos do Espírito. Muitas vezes nós estamos até indo, caminhando junto com Jesus, com uma multidão, a mesma multidão que caminhava junto com o Senhor, foi a mesma que depois gritou, crucificam. Porque estavam caminhando no barulho dos outros. Não estavam caminhando por amor a Jesus, estavam caminhando porque viu um monte de gente caminhando, fazendo barulho, então vamos para lá bagunçar também. Ei, o Senhor está nos pedindo hoje que nós não podemos simplesmente andar, nós não podemos simplesmente ir, mas nós precisamos proclamar o Evangelho. Mas para proclamar o Evangelho eu preciso conhecê-lo. Como que eu vou proclamar aquilo que eu não conheço? Como que eu vou viver aquilo que eu não estou buscando conhecer? É necessário caminhar dentro da igreja, sim. É necessário proclamar o Evangelho. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa aqui da nossa paróquia, de uma outra pastoral, e ela partilhava comigo dizendo: André, estou me sentindo tão vazio interiormente. Eu disse: você precisa se fortalecer na oração. Essa pastoral, esse movimento, essa pastoral que você está é importantíssima para a igreja, sim, mas você não pode simplesmente ficar focada nessa pastoral e não buscar aquele que é o Senhor da tua vida. Você vai arrebentar com a tua vida, com a tua casa, a tua família, vai morrer interiormente e não vai valer de nada seu sacrifício. Porque você está trabalhando para o mestre, mas não tem intimidade com o mestre. Você está trabalhando para Jesus, mas não tem intimidade com Jesus, ninguém aguenta.
Por isso o Senhor está nos dizendo: ide e proclamai. Ide e proclamai. Versículo 16: aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. Nós precisamos irmos, nós precisamos proclamar com a nossa vida, independente se as pessoas vão crer ou não, aí é entre ela e Deus. É preciso que nós proclamemos, meu irmão. É preciso que nós cremos cegamente no Senhor. É ter uma fé cega. Sabe o que é ter uma fé cega? É dar um passo no escuro. Eu acho que todos nós aqui já andamos numa casa escura. Quando acaba a força, você não está preparado, esperando. Qual que é o sentimento? Você já vai caçando alguma coisa, você não está enxergando nada. Você está ali caminhando, você vai arrastando o pezinho ali. Não sei aonde eu estou aqui agora, vira aquela confusão. Confiar cegamente no Senhor é isso, é dar passos. Eu não sei se você, quando acaba a força, a força aqui, a energia, vamos dizer assim, quando acaba a energia na sua casa, você fica tranquilamente, você está sentado no sofá, você fica sossegado, ninguém se levanta, todo mundo, maior normal. Não, a gente tem que procurar uma vela. Não tem vela, vai a luz do celular, e você, meu celular está acabando a carga, e só está com 5%, e já vem a preocupação. Mas nós corremos para dar passos ao encontro da luz. Confiar cegamente no Senhor é isso. Eu estou passando pelo momento escuro, mas eu vou continuar caminhando, porque a luz vai chegar. Eu vou encontrar com a luz. É aquilo que Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Eu não vejo, mas eu sei que Ele está aqui no meio de nós. Eu não o vejo, mas eu sei que Ele vai tocar em mim, que Ele já está tocando em mim. A fé é isso, meu irmão e minha irmã, e a fé é muito mais que nos leva a crer. Isso está em Eclesiástico no capítulo 1. Eclesiástico capítulo 1. Confiar no Senhor, crer no Senhor é o mesmo que temer o Senhor. Eclesiástico capítulo 1, versículo 12, vai dizer o seguinte, vou proclamar para nós já irmos para a oração. Tinha muitas coisas ainda para dizer, mas que o Espírito Santo, eu tenho certeza que já vai colocando no teu coração, que o Espírito Santo já vai completando essa palavra, essa pregação no teu coração, e possa nos levar a ter um final de ano diferente e um início de ano diferente. Eclesiástico 1:12, o temor do Senhor alegra o coração, dá contentamento, alegria e vida longa. Temer ao Senhor significa confiar no Senhor. Aquele que confia no Senhor, aquele que teme o Senhor, alegra o coração. Está com o coração triste? Confia no Senhor. Por quê? Porque essa mesma confiança dá contentamento, dá alegria e vida longa. Um pouquinho mais para baixo, versículo 13, versículo 19 da Bíblia da Ave Maria. Para o que teme ao Senhor, tudo terminará bem, no dia de sua morte será abençoado. Você quer confiar em Deus, sim ou não? Para quem está do teu lado, é melhor confiar em Deus. É melhor, sabe por quê? Porque a palavra nos dá suporte. O que é suporte? A palavra nos dá segurança. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso crer na palavra.
Eu preciso crer nessa palavra, que os que temem o Senhor, que os que confiam no Senhor, tudo terminará bem. O que você está passando na sua vida? O que você está vivendo hoje? Qual a situação difícil que você está enfrentando? Qual que é a luta espiritual que você está travando? Para aqueles que confiam no Senhor, tudo terminará bem. Para aqueles que confiam no Senhor, tudo terminará bem, e até no dia de sua morte será abençoado. Eita, glória a Deus! Até no dia da sua morte, até para aquela situação que para nós, humanamente olhando, parece ser o fim, para aqueles que confiam no Senhor, serão abençoados até no dia da sua morte. Só um Deus poderoso, vivo, presente no meio de nós, para nos dar uma segurança dessa. Vira aí a sua Bíblia, a sua página, no capítulo 2, versículo 13. Eclesiástico 2:13. Na Bíblia da Ave Maria, o versículo 15. Ai do coração fraco, pois não acredita. Eclesiástico 2:15 na Bíblia da Ave Maria. Na Bíblia de Jerusalém é 2:13. Ai do coração fraco, pois não acredita, por isso não será protegido. Aqueles que não acreditam, aqueles que têm o coração fraco, não será protegido. Mas por que não será protegido? Deus não ama a todos igualmente? Sim, Deus ama a todos igualmente, mas nem todos estão debaixo do poder de Deus. Nem todos estão debaixo do senhorio de Jesus. Não porque Jesus não queira, mas porque nós não queremos. Aí não tem como pedir a São Miguel Arcanjo, aí não tem como pedir a toda a milícia celeste, aí não tem como pedir a Virgem Maria, se eu também não estou disposto a viver debaixo do senhorio de Jesus. A intercessão de São Miguel Arcanjo é eficaz, a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de Nossa Senhora, da Virgem Maria, seja qual título for, é importantíssimo, é necessário para a nossa vida cristã, para a nossa fé, sim, mas eu também preciso tomar uma atitude. Eu preciso. Ai do coração fraco, porque ele não acredita, por isso não será protegido. Voltando lá para Marcos capítulo 16, o Senhor ele vai dizer: esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem algum veneno mortal, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Essa ordem, esta graça, essa recompensa é para mim, é para você, é para todos nós. É para todos nós. Expulsarão demônios em meu nome. É simplesmente aquilo que Tiago vai dizer no capítulo 4, versículo 7. Resisti ao demônio e ele fugirá para longe de vós. Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Essa é a primeira atitude de expulsar o demônio da nossa vida, é resisti-lo, é se aproximar de Deus. E repetindo como eu me aproximo de Deus, através da Eucaristia, da oração, através da leitura da Bíblia, através da oração do Santo Terço, e de várias e várias outras orações. Essa é a primeira atitude, e ainda vai dizer mais: falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Eu quero usar aqui dois exemplos de dois santos, que são para nós um sinal de graça. São Bento. Um dia tentaram envenenar São Bento. São Bento, ele foi chamado a ser chefe lá
do seminário onde ele estava, do convento. E isso causou alguma inveja naqueles outros sacerdotes que lá já estavam, nos outros monges. E os monges, além da inveja, eles ficaram também revoltados com São Bento, porque São Bento, ele já vivia a santidade. O santo que é santo hoje, ele já era santo na sua vida cotidiana. E a vida dos monges estava longe daquilo que é a palavra do Senhor. Por isso os monges tentaram matar São Bento. E um dia convidaram São Bento para uma confraternização e colocaram veneno na taça de vinho ali de São Bento. São Bento chegou, todos eles ali com a taça na mão. São Bento abençoou a taça se quebrou. Aí São Bento descobriu a trapaça daqueles homens. Aí está para nós agora. Isso é para nós termos também. Nós precisamos ter esse hábito de abençoar os nossos alimentos, de abençoar aquilo que nós vamos comer, de abençoar aquilo que nós vamos beber, de pedir a bênção de Deus. Outro exemplo para nós é Santo Antônio. Santo Antônio também passou por uma situação semelhante a essa, na qual aqueles mesmos irmãos de caminhada, por inveja, que quiseram também matar Santo Antônio. Encurtando a conversa, convidaram para um jantar e colocaram um veneno na sopa de Santo Antônio. Santo Antônio descobriu ali, pela ação e a revelação do Espírito Santo, que aquela sopa estava envenenada. E ele disse para aqueles que estavam na mesa: essa sopa está envenenada. E aqueles que estavam na mesa, os hereges, aqueles que não acreditavam em Deus, eles olharam para São Bento e disseram assim: nós colocamos veneno nessa sopa sim, porque a palavra de Deus lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 20, vai dizer que: e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. São Bento disse assim: para que vocês a partir de hoje passem a crer em Deus, eu vou tomar dessa sopa e vocês vão ver que nada vai me acontecer. Ele fez a oração, abençoou a sopa, tomou e nada aconteceu. Eu queria que você aplaudisse o Senhor. Aplauda, porque isso é fato. Isso também é comigo e com você. Diante dos venenos, Satanás tem colocado venenos diante de mim e de você, e tem tentado nos matar. E muitas vezes tem conseguido matar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança. Mas o Senhor quer ressuscitar hoje aquilo que Ele já veio falando através da boca do Ísio no início desse grupo de oração. O Senhor quer ressuscitar a nossa esperança. O Senhor precisa ressuscitar a nossa confiança, para que possamos a partir de hoje nos levantar e tomar uma atitude. E aí eu pergunto para você: você quer continuar com a vida que você já viveu, ou você quer uma vida nova? Aleluia. Você quer continuar na vida que você vivia? Fica. Mas Deus está te chamando hoje, Deus está nos chamando hoje para uma vida nova, para uma vida de graça. Estamos terminando o ano, estamos iniciando o outro daqui a poucos dias. Mas Deus não tem calendário, Ele quer começar um ano novo para você hoje. Ele quer começar um tempo novo na sua vida hoje. Eu quero te convidar a ficar de pé.